Olá, eu sou Diane, tenho 14 anos e quero lhe contar como é a vida de uma pessoa alérgica a amendoim. Você deve estar pensando, qual é o problema? Se você é alérgico, não coma. Seria legal se a vida fosse assim tão simples. Graças a isso, tenho dificuldades em confiar nas pessoas e eis aqui a razão. Ainda me lembro do sabor do amendoim. Imagine, eu gostava muito desse alimento quando ainda era pequena. Mas percebi que toda vez que comia amendoim, eu tinha alguns sintomas desagradáveis, erupção cutânea, coceira e dor de estômago. Eu não sabia o que era alergia e não conectava o amendoim aos sintomas. Eu também não queria contar à minha mãe, porque sabia que ela me levaria a médicos, coisa que eu odiava, então seguia sofrendo sozinha. Um dia, depois de um bom sanduíche com manteiga de amendoim, meu rosto começou a inchar, até que logo fiquei parecendo um hamster obeso. Foi quando não consegui evitar uma consulta a um médico. O médico explicou à minha mãe assustada que eu era alérgica a amendoim. Isso significava que a partir daquele momento eu deveria evitar amendoim de qualquer maneira e a todo custo. Caso contrário, além de sintomas desagradáveis, mas suportáveis, eu poderia correr algum risco de vida. Por exemplo, edema na garganta, choque alérgico ou até a morte como consequência. Edema, choque ou qualquer palavra abstrata não me assustaram, mas morte foi convincente. Então, minha mãe explicou que a partir daquele momento eu deveria conferir com muita atenção o que comia, para que não houvesse nem mesmo traços de amendoim em meus alimentos, e que eu deveria fazer isso por toda a minha vida, então era melhor começar a colocar em prática imediatamente. Foi assim que eu descobri que nosso mundo é praticamente feito de amendoim. Essas leguminosas estão por toda parte, e às vezes parece que colocam amendoins até mesmo em batatas fritas. Mas tudo bem, basta ler os rótulos e tudo ficará bem. Fácil, você diria. Bem, sim, ler os rótulos dos alimentos é fácil, mesmo que consuma tempo. Mas descobri que a parte mais difícil era lidar com pessoas que às vezes são bastante grossas. É graças à minha alergia a amendoins que cresci não confiando em ninguém, nem mesmo em meus amigos mais próximos. O maior problema é comer fora. Se eu cozinhar para mim mesma, pelo menos sei os ingredientes que estou usando. Quando chego a um restaurante, posso perguntar 10 vezes se tal prato contém ou não amendoim. E por 10 vezes obter a mesma resposta negativa. Quando meu rosto começa a inchar, uma garçonete assustada diz algo como: "Mas este prato não tem amendoim, o cozinheiro retirou todos antes de servir." Ou melhor ainda: "Mas não tem amendoim, só tem manteiga de amendoim, que não é amendoim." Depois de alguns episódios assim, decidi não mais brincar com a sorte e deixar de sair para comer. No entanto, esse foi um resultado da simples ignorância humana. Uma vez, porém, quase morri porque acreditei nas pessoas, e é por isso que tenho meus problemas de confiança. Eu tinha 12 anos e meu crush me convidara para o aniversário dele. Foi tão emocionante. Lembrando dos meus problemas, fui até ele e perguntei se ele poderia me avisar com antecedência se haveria algo com amendoim. Ele ficou muito interessado e perguntou por que eu não gostava. Eu expliquei o meu problema e ele disse: coitadinha, os amendoins são deliciosos. Você não pode comer nenhum?" "Nem mesmo um", eu confirmei, e ele me garantiu que tudo ficaria bem. Quando cheguei à festa, seus amigos estavam lá e descobri que ele já havia contado a todos que eu tinha problemas com amendoim. Eu não achava que todo mundo deveria saber, mas não era um grande segredo mesmo. Então, tudo corria bem e eu estava relaxada. Meu crush parecia gostar muito de mim também. Toda feliz, esqueci de checar cada prato que comia, como de costume. E quando o bolo de aniversário chegou, dei uma bela mordida. Depois disso, lembro das caras assustadas de todos na sala e eu inchando e sufocando, sem conseguir respirar e já me imaginando morrendo. Eu acordei no hospital. Graças a Deus, a ambulância chegou rapidamente. Foi o tal choque anafilático de que tanto me falavam em todo o seu esplendor. Algum tempo depois, meu crush me visitou, pálido e assustado. Eu pensei que ele apenas tinha esquecido o meu pedido e acabei culpando a mim mesma por descuidar. Mas esse gênio me disse que foi ideia dos amigos dele. Eles só queriam ver o que aconteceria comigo se eu comesse amendoins,
E de propósito, eles não me contaram sobre o amendoim contido no bolo. Você consegue imaginar? Colocar a vida de uma pessoa em risco por pura curiosidade. É por isso que, graças à minha alergia, tenho dificuldades em confiar nas pessoas. Então, se você conhece pessoas que, como eu, precisam evitar algo, não fique curioso para saber o que aconteceria se consumissem determinado alimento. Apenas acredite nelas e saiba que a sua curiosidade pode acabar custando a vida delas. Divulgue, compartilhe o vídeo com seus amigos e talvez isso salve alguém. Comente se você conhece outras pessoas que têm problemas com amendoim ou outros alimentos, ou conte como você se adaptou a este problema.